colocamos para gravar. Ok. Bom, espero que agora esteja tudo bem aí. Bom, então, essa é uma fase chamada de Terra Negra. Então, vocês vão ver nesse texto 9, que eu ainda vou indicar para vocês, que tivemos aí a fase Terra Negra, Terra Vermelha, Terra Branca e Terra Verde. Então, aqui seria essa fase Terra Negra. Então, havia 12 tipos de minerais na nebulosa primitiva que formou o Sistema Solar. Tínhamos 200 minerais novos durante a formação do planeta Terra, formando condritos, formando o palazito, né, meteorito palazito, que está ali na interface entre o núcleo e o manto da Terra. E aqui nessa fase de uma superfície derretida, porém esfriando, e com a possibilidade de ter os primeiros mares, terra mais fria, os primeiros 100 milhões de anos, formaram-se mais 1,5, melhor dizer, 1.500, né? 1.500 minerais. Hoje são conhecidos 4.000, para vocês terem uma ideia. Bom, vamos lá. Aqui é um diagrama fora de escala, só para mostrar mesmo camadas. Então, a superfície da Terra está aqui, onde está escrito oceano, continente. Então, só para a gente ter certeza, né, nós vivemos do lado de fora da Terra, na superfície da Terra esférica, presos pela gravidade do nosso planeta. Então, tem gente de cabeça para baixo, cabeça para cima, cabeça de lado. Não há direções preferenciais no espaço, e eu digo isso porque existem alguns modelos mentais que as pessoas fazem, que elas entendem que vivem dentro do planeta Terra, né? Então nós vivemos na superfície. Então aqui na superfície há aqui continentes com oxigênio, silício, alumínio, potássio e sódio compondo os continentes, as rochas dos continentes que flutuam sobre as rochas dos oceanos. Então, as rochas dos oceanos são rochas basálticas, portanto, originadas de erupções vulcânicas, e os oceanos, basicamente, formados de hidrogênio e oxigênio, para formar a substância água. A atmosfera, nós vivemos na atmosfera, que tem oxigênio, e está escrito aqui azoto. Eu já deveria ter consertado isso daqui, porque azoto é uma palavra do português de Portugal. Azoto é nitrogênio. Então, nitrogênio e oxigênio, as duas maiores composições da nossa atmosfera. 78% nitrogênio, 21% o oxigênio. Bom, e abaixo dos continentes e da crosta dos oceanos está o manto. E o manto formado principalmente magnésio, silício, oxigênio. E o núcleo formado de ferro e níquel. O núcleo ele é subdividido, o manto é subdividido, a crosta é subdividida, o oceano também é subdividido em camadas, e a atmosfera também é subdividida. E desde o núcleo, passando pela atmosfera, indo para o espaço, ainda há uma outra camada, que é a do campo magnético da Terra, chamada magnetosfera. Então são várias camadas que a gente vive do interior do nosso planeta até o espaço. Aqui algumas das subdivisões. Vemos aqui essa bola central, que é o núcleo interno. Essa outra bola que fica em volta do núcleo interno é o núcleo externo. Então, o núcleo interno e o núcleo externo, eles são formados de metais, aqueles metais originados do derretimento total do planeta Terra,
e por causa da gravidade e da densidade atômica mais alta, esses materiais metálicos se concentraram no núcleo. E aqui então tem o ferro, tem o níquel e também um pouco aqui de enxofre. O núcleo ele é sólido, não por causa da temperatura, mas sim por causa da pressão. A pressão fez com que o núcleo solidificasse. Apesar que a temperatura aqui é de 6.000 graus, é mais quente que a superfície do Sol. O núcleo externo, que tem a mesma composição química, mas tem menos pressão sobre ele. Então ele é liquefeito, é metal líquido. E esse metal líquido, ele gira em volta do núcleo sólido, então ele tem atrito com o núcleo sólido, e gira também atritando com essa grande camada aqui, que é o manto. E o manto que é mais pastoso, quase solidificado. É um pastoso, é um derretido. Então, esse atrito com o núcleo externo gera o campo magnético do planeta Terra. Então, ele acontece aqui no núcleo externo. E uma camada muito, mas muito fininha nessa proporção é a crosta terrestre, que tem a crosta dos continentes, aqui aparece bem a América do Norte, América Central, e a crosta oceânica. Então, são dois tipos diferentes de grupos de rocha, formando, então, a crosta. Bom, aqui é uma ideia de dois tipos de ondas que existem na natureza. Então, vocês estão vendo aqui a mãozinha fazendo nessa mola a chamada onda transversal. Agora ela está fazendo a longitudinal. Longitudinal ao longo de uma longitude, ao longo de um horizonte. Agora ela está subindo e descendo, é a transversal. Então, essa transversal que ela faz é, por exemplo, a onda luminosa. Essa longitudinal que ela faz agora é a onda sonora. Então, essa onda transversal que faz aqui, ó, o pico e o vale, ela não precisa de meio para se propagar. Então, essa é a onda transversal. Onda luminosa é o melhor exemplo. Onda eletromagnética também. Agora, essa outra que ela está fazendo aqui é a longitudinal. Veja que ela comprime e afasta, né? A longitudinal precisa de um meio. É o caso do som. O som precisa de um meio para se propagar. Então, o som, olha lá, comprime e afasta, né? Comprime, expande, comprime, expande. Então, o ar comprime e expande. Quando a gente bate numa mesa, numa parede, no chão, a gente dá uma pancada, se propaga a onda longitudinal. Então, por que eu estou falando isso? Porque esses são os tipos de ondas liberados durante um terremoto. Então, o tremor de um terremoto ele acontece por ondas longitudinais e ondas transversais. A longitudinal é chamada onda P. Onda P vem de primeira, é a primeira onda que é registrada no sismógrafo. O sismógrafo é aquele aparelho que registra os terremotos. Então, ele faz um monte de rabiscos e registrando a intensidade e a duração do terremoto. E onda S transversal, esse S é de segunda, secundária. Então, a onda P chega primeiro, a onda S chega depois. Bom, e por essas ondas é que a gente consegue avaliar como é o interior do nosso planeta. Então, aqui mais outros detalhes, né? Então, aqui a onda P, compressões, dilatações. Então, expande e comprime, expande e comprime. Então, ela tem um movimento aqui unidirecional. Vai e vem, onda P. Essas são chamadas ondas internas ao planeta Terra. Onda S.
Bom, a onda S, ela sobe e desce, então ela é mais destrutiva do que uma onda P ao chegar na superfície. Mas as duas fazem destruições. E tem ondas de superfície que são derivadas dessas ondas internas e que são mais destrutivas ainda. Então tem aqui ondas love, que de amor não tem nada, é apenas o nome do matemático que fez a equação dessas ondas aqui, né? Que vejam que ela é uma onda transversal de superfície. Então vejam esses postes aqui que originalmente estavam alinhados, como esse aqui, ó, quebrou fio, levou poste para um lado, para o outro, ó, ela vai e volta, e vai quebrando o que tiver pelo caminho. A onda Rayleigh, que esse nome vem do físico Rayleigh, que também tem um outro efeito na atmosfera que faz o céu ficar azul, chamado de espalhamento Rayleigh, por causa do nitrogênio e do oxigênio, que não deixam o espectro da luz branca do Sol totalmente passar, então o violeta e o azul ficam espalhados na atmosfera, esse é o chamado espalhamento Rayleigh, que dá o azul do céu. E tem a onda Rayleigh, que essa onda Rayleigh também é uma onda transversal, mas não só se contentando em subir e descer, ela faz algo muito parecido com as ondas do mar, que ela provoca um pequeno giro nos materiais que estão aqui. Então ela comprime, expande, sobe e desce tudo junto, e isso é bastante destrutivo, a onda Rayleigh. Bom, agora olhando um corte ou dois cortes do planeta Terra, para a gente entender como é que as ondas se propagam dentro do planeta Terra. Então aqui vai entrar aqueles princípios da óptica, que são os princípios de reflexão e de refração. Lembrando que para haver reflexão, o que acontece é uma onda se deslocar no mesmo meio e ela, conforme tem o ângulo de chegada na superfície, é igual ao ângulo de reflexão nessa mesma superfície. No refração, existe uma mudança de meio, um meio mais denso para um meio menos denso, ou um meio menos denso para um meio mais denso. E o que acontece é uma mudança do ângulo de incidência com o ângulo de refração para dentro desse meio. Então existe uma mudança de direção daquela onda. Exemplo, água e atmosfera. A luz do Sol vem de um meio menos denso, que é a atmosfera, e penetra na água, que é mais densa. Então existe uma mudança de meio para essa luz, para essa onda, e ela sofre refração ao entrar na água. E o mesmo se dá para quem está dentro da água e liga uma lanterna, acende uma lanterna iluminando para fora. Essa luz que sai da água para a atmosfera, também, de novo, ela sofre uma mudança na direção. E o que nós estamos vendo aqui, nesses dois gráficos, é isso, são reflexões e refrações. Então, aqui tem as ondas P, que são as primeiras que acontecem no terremoto, aqui está mostrando esse ponto aqui que está como 0 grau, seria o epicentro do terremoto, e o hipocentro seria bem na superfície, e aqui a mesma coisa, e aqui a onda S. Então vamos começar pela onda S, que está mais fácil. Então vejam que tem camadas por todo o planeta, aqui está bem marcado o núcleo interno, núcleo externo, manto, aqui também, e nós vemos logo que tem ondas que apenas sofrem reflexão e logo vêm para a superfície. Então aqui na onda S, nós só estamos vendo aqui reflexões, mas existe alguma mudança na direção. Então também tem algumas refrações pequenas pelo caminho. Agora percebe que essa onda, ela passa na superfície do núcleo externo. Ela não penetra no núcleo externo.
E, portanto, ela também não penetra o núcleo interno, porque o núcleo externo não deixa. Então, se aconteceu um terremoto aqui, quem estiver nessa chamada zona de sombra da onda S não detecta o terremoto. Então saibam isso, os terremotos eles chacoalham o planeta inteiro. O que a gente sabe por meio do noticiário são de terremotos que causam estragos locais, mas as ondas sísmicas fraquinhas, elas se propagam por todo o planeta. Então a gente recebe aqui no Brasil, no caso nosso mais próximo é em Brasília, a UNB, a Universidade de Brasília, que tem lá um centro sismográfico que monitora todo o Brasil, recebe ondas sísmicas do mundo todo, a não ser que esteja na zona de sombra, aí não chega. Então essa zona de sombra aqui, ó, veja, que dá 0 grau até aqui 105 graus. Então quem estiver até 105 graus num ângulo na superfície do planeta vai detectar a onda sísmica S. E o mesmo para esse lado. Agora, quem estiver nessa faixa aqui, ó, não detecta. Então, vamos pensar, por que será que a onda S, que é uma onda transversal, ela não consegue se propagar no núcleo externo? Bom, o manto, ele é pastoso e um pouco mais sólido. Então a onda S consegue propagar. Mas quando chega aqui no líquido, a onda S não propaga. Ela desvia na superfície aqui, ó. Então a onda S não propaga no líquido. Se ela conseguisse atravessar o líquido, ela ia se propagar no núcleo interno. Mas ela não se propaga nesse líquido. Então, com isso, nós conseguimos ter uma ideia de qual é o volume do núcleo externo. Então foi a partir dessas ondas S que se conseguiu determinar o volume do núcleo externo. Olha que legal. Então a gente, usando um único terremoto, com sismógrafos por todo o planeta, consegue se fazer esse experimento e determinar qual é o volume de algo que a gente não consegue tocar. Olha que beleza que é a ciência. Então conseguiu-se determinar o volume do núcleo externo. Agora vamos para as ondas P. Bom, a onda P também refletindo aqui, refratando um pouquinho, desviando, também chega aqui a 105 graus, aqui, muito bem. Tem ondas que não conseguem penetrar aqui o líquido e vão provocar uma zona de sombra, também, zona de sombra das ondas P. Mas tem outras, que aqui ela é longitudinal, então ela comprime e dilata, Ela se desloca em qualquer meio, né, seja ele líquido ou sonoro. Líquido ou rochoso, e mesmo gasoso, né? Então aqui, ó, ele sofreu refração. Houve aqui um desvio nas ondas. Elas conseguem atravessar o líquido, mas elas desviam. Olha aqui, essa daqui refletiu na superfície do núcleo interno. Resultado, não vem a onda aqui. Então criou uma sombra e depois tem aquelas que refratam pela segunda vez dentro do núcleo interno, consegue atravessar o núcleo interno, refrata ao sair do núcleo interno, refrata ao sair do núcleo externo para o manto e chega na superfície. E aqui a gente consegue, então, informações a respeito do núcleo externo e do núcleo interno. Resultado, com esse volume que está aqui, da sombra, com esse que chegou aqui, e analisando com esse aqui, subtrai um do outro, a gente consegue obter o volume do núcleo interno. Então, pela onda S, a gente consegue saber o volume do núcleo externo. Com a onda P, a gente conhece informações a mais sobre o núcleo externo, porque a onda passa lá dentro,
e ela é ou acelerada ou ela é retardada, e aqui a gente consegue, inclusive, saber o volume do núcleo interno, e como a onda ela é ou acelerada ou retardada, a gente também tem informações do núcleo interno. Que informações que a gente tem? Bom, meios mais densos, a velocidade da onda é maior. Meios menos densos, a velocidade da onda é menor. Então a gente consegue ter uma ideia da densidade do meio pelo qual a onda passa. Então, com isso é que a gente já tem uma boa informação da densidade. Sabendo a densidade, a gente já tem uma estimativa da pressão, tem uma estimativa da temperatura, nós conhecemos os meteoritos, que dão uma ideia da constituição interna mineralógica e metálica do planeta Terra. E com isso a gente consegue ter uma boa visão de como funciona e como é por dentro do planeta Terra. E aqui mais detalhes que se obtiveram por décadas e décadas de estudos de terremotos. Então aqui nós temos, olha, a Terra cortada aqui numa fatia de 90 graus. Então aqui tem a crosta terrestre. Temos aqui um manto dividido em manto superior e manto inferior. Então aqui tem um manto superior com alguns minerais, né? Olivinas, piroxênios, granadas. Então, o manto superior aqui, que é mais denso, menos denso e mais sólido, porém ainda levemente pastoso. Tem um manto inferior, que são as pirovisquitas, que é um grupo de minerais, que ele é bem mais sólido. E depois chega a camada D, que esse texto de hoje eu lhes apresentei aí para vocês lerem, que é a pós-pirovisquita, essa camada D entre o manto e o núcleo externo. Aí o núcleo externo, que é níquel, ferro, um pouquinho de enxofre líquido, e depois o núcleo interno sólido, que é níquel, ferro e enxofre também sólido. E aqui tem um gráfico correspondente dessas camadas com relação às velocidades das ondas em quilômetros por segundo, são essas curvas coloridas aqui, temos 3 delas aqui, e temos também, então está aqui de 0 a 14, e tem também aqui ó, de 0 aumentando para 50, 100, chegando a 350 ou mais, que é a pressão em gigapascal. Então vai aumentando a pressão com a profundidade, e aqui vai mostrando também a profundidade, ó, 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, chega a 6.300 quilômetros de profundidade. Né? Bom, e aí o que nós vamos interpretar aqui? O que nós vamos ver? Bom, então nós vamos ver aqui, por exemplo, a curva de densidade. Então a densidade aqui na superfície, conforme vai escavando o planeta, a densidade vai aumentando. A densidade está aqui, ó, massa volumétrica, quilogramas por metro cúbico. Então vai aumentando aqui, ó, depois tem um desnível aqui, é uma descontinuidade que acontece, é assim que se chama. Veja que essa descontinuidade ela acontece nas outras curvas. Essa verde é a da onda S, a violeta ou rosa é da onda P, a azul é densidade. Então veja, depois ela aumenta, tem uma outra descontinuidade entre o núcleo, o manto superior e o manto inferior. O manto superior é o marrom, o manto inferior é o amarelo. Depois a densidade muda pouco. E veja como a onda S, ela segue isso, né? Ela segue exatamente o desenho do aumento da densidade. A onda S é aquela onda transversal. Depois tem uma mudança aqui para a camada D. Aumenta muito a densidade na camada D. A onda S consegue chegar na camada D, mas ela desaparece ao tentar penetrar no líquido do núcleo externo. Veja a onda P. A onda P, ela aumenta muito a velocidade com o aumento aqui da densidade, aumenta demais a velocidade, e ela consegue
atravessar a camada D, mas depois ela perde velocidade. Olha como diminui muito a velocidade quando ela entra no núcleo líquido. E a densidade aqui está muito alta, mas por ser um líquido, essa onda se desloca com menor velocidade. E depois a densidade aumenta de novo aqui para o núcleo sólido, indicado pela onda P, né? E elas conseguem atravessar aqui a onda P, mostrando, portanto, que a densidade aumenta bastante. Então, essa curva de densidade, ela foi extraída a partir do estudo das ondas S e das ondas P. Bom, esse é o registro habitual das ondas sísmicas. E eu estou mostrando aqui para vocês apenas para ilustrar como foi a determinação original, há cerca de 100 anos, da magnitude Richter, porque a magnitude Richter, da escala Richter, ela é determinada especificamente para a Califórnia, para um modelo específico de sismógrafo, e, portanto, ela tem que ser adaptada para outros modelos de sismógrafos e outras regiões do planeta. Então, se usa a magnitude Richter como um padrão de referência, mas ela é muito, muito específica de um modelo de sismógrafo e a região da Califórnia. Mas ela foi obtida da seguinte maneira originalmente. O tempo passa, isso aqui é gravado num cilindro que gira com um mecanismo de relógio e tem um papel milimetrado na superfície, então, colado, né, na superfície desse cilindro ao longo de algumas horas. E tem uma caneta com um bracinho que se move com qualquer movimento que houver na crosta terrestre no sismólogo, onde estiver. Tá? Então, desculpe, o sismógrafo. Então, o sismógrafo ele é enterrado a vários metros e ele pode distar dezenas de quilômetros do local onde está o registro. Ele está lá enterrado e o sinal é enviado para a sala onde se registra isso. Antigamente era feito assim no papel, mas nos últimos 20 anos passou-se a fazer tudo na tela do computador e já vai gravando, né? Então, enquanto não tem terremoto, fica um risco assim, ó. Conforme o terremoto ele começa a acontecer, vem o primeiro impulso. Então, esse é o impulso da onda P que acabou de chegar. Então, o risco mais intenso inicial é a onda P, aquela de contração, dilatação, chegou. Depois chega a onda S, aumentando a intensidade do registro. Então, aqui no meio, a onda S já está misturada com a onda P, com a onda Love, com a onda Rayleigh, o que vier por aí, né? E depois acabou o tremor. Então, se observa a amplitude maior dessa onda S e se observa quanto tempo demorou entre a onda P, o primeiro sinal, até terminar a onda P ou chegar ao primeiro sinal da onda S, um ΔT. Então, esse ΔT e essa amplitude, ela é utilizada num gráfico desse tipo, em que se coloca aqui um registro real, aqui ó, onda P, onda S. Aqui se mediu o tempo que demorou, aqui em segundos, quanto tempo demorou, aqui está dando um pouco mais de 20 segundos, e aqui uma amplitude medido em milímetros, aqui está dando um pouco mais de 20 milímetros. Então vamos ver aqui esses registros, né? Então aqui tem a distância em quilômetros que aconteceu o sismo, a magnitude Richter e a amplitude. Então vamos pegar aqui pela amplitude. A amplitude deu 23 milímetros. Então eu venho aqui e marquei esse ponto 23 milímetros. Chego aqui para marcar segundos. Aqui deu 21, 2, 3, 4, 25 segundos quase. Está dando aqui. Então está entre 20 e 30, 24 segundos. Então eu já tenho
Olha lá, 24 segundos, está aqui. Ó. Então eu já tenho esse ponto e esse ponto. Então isso me possibilita traçar um segmento de reta. Quando eu faço segmento de reta, eu já obtenho que esse tremor ele aconteceu na escala 5 Richter. Então a magnitude dele foi 5. Então foi para a determinação de quantos segundos demorou da onda P para a onda S e qual foi a amplitude da onda S. Tá bom? Então é dessa forma que se obtém. Então coloca-se esses gráficos que são logarítmicos lado a lado para se obter. Hoje em dia o computador faz isso automático, mas antigamente se fazia mesmo tudo na base da régua na mão. Esse antigamente que eu digo é do tempo que eu estudei, né? Lá em 1987, quando eu tive minhas primeiras aulas de sismologia, tudo se fazia, era na mão mesmo, na régua. Bom, e aqui a escala Richter, como eu disse, ela é logarítmica, então mostra aqui a magnitude de 10 até 2 aqui, menos que 2, e mostra aqui, então, dois gráficos logarítmicos aqui, da intensidade de terremotos, e aqui um log invertido da energia equivalente diminuindo. Né? Então aqui está se comparando as intensidades de terremotos com energias equivalentes acontecidas aí na natureza. Quanta de liberação de energia foi. Então vocês veem aqui pelos números, né, que aqui tem valores pequenos e que eles vão crescendo bastante. Né? E aqui os terremotos. O terremoto mais intenso até hoje que aconteceu foi no Chile, em 1960, chegou perto de 10 na escala Richter. Né? Aqui, Sumatra, 2014, Alasca, de 1964, aqui tem erupção do vulcão Krakatoa, aqui a maior explosão nuclear do mundo na ex-União Soviética, erupção do Monte Santa Helena, e aqui outros terremotos que aconteceram na escala 8, aqui, e aqui veio a bomba atômica de Hiroshima, média dos tornados, tem um grande raio, tem atentados à bomba em Oklahoma, tem um raio moderado aqui. Então aqui está marcando acima de 5 alguns terremotos históricos importantes e também o número de terremotos por ano no mundo, isso que é interessante. Então a gente vê aqui, ó, mais de 1 milhão de terremotos atingindo 2 na escala Richter. 100 mil terremotos atingindo escala 3, 10 mil terremotos escala 4, 1000 terremotos escala 5, 100 terremotos na escala 6, 10 terremotos na escala 7, 1 terremoto na escala 8, menos que 0,1 na escala 9 por ano. Então, por ano pode acontecer 1 terremoto na escala 8. Então, isso aqui é a expectativa estatística da quantidade de terremotos. Então, por isso que se juntou aqui um gráfico e outro para se mostrar as comparações. Então, temos 3 informações aqui. Os terremotos, a energia equivalente e o número de terremotos. Então, é um gráfico bem elaborado com 3 informações aqui. Né? Bom, em pontos vermelhos estão as ocorrências epicêntricas dos terremotos. Então, quando eu falo epicentro, é a coordenada latitude e a coordenada longitude. Então, as coordenadas geográficas na superfície onde acontecem terremotos. Então, com esse desenho, nós percebemos, então, cotidianamente, mas isso desde algumas décadas há mais de 60 anos, que os terremotos eles acontecem em linhas específicas e constantes, marcando, portanto, os limites, as bordas das chamadas placas tectônicas. Então foi a partir da observação desses epicentros de terremotos, somados às ocorrências de vulcanismo, porque também os vulcões ocorrem nos limites das placas tectônicas em maior quantidade, percebeu-se então que a crosta
continental e a crosta oceânica, portanto a crosta terrestre, está dividida em grandes placas tectônicas, 12 grandes placas tectônicas e outras dezenas de microplacas tectônicas, apesar que também há terremotos intraplaca. Então veja aqui, ó, no interior das placas. Essa aqui, por exemplo, é a placa africana, mas tem terremotos dentro. Essa aqui é a placa sul-americana, tem terremotos aqui dentro. Então o Brasil tem terremotos também. Mas a maior quantidade estão nas placas e a gente percebe uma maior intensidade aqui entre a Oceania, a Ásia e o Pacífico, aqui no Mediterrâneo, aqui na Cordilheira dos Andes, América Central, e, portanto, o Pacífico como um todo, ele tem aqui o chamado Anel de Fogo. Então, esse Anel de Fogo, portanto, aqui entre a Ásia, a América e a Oceania, e também a Antártida, circundando o Pacífico, que é a região mais sísmica do mundo. E temos aqui, né, entre a placa sul-americana e a Antártida, essa região com bastante ilhas aqui, muito sísmica também, e chama atenção aqui o Havaí também, no caso aqui específico, a grande ilha do Havaí, que é muito sísmica e muito vulcânica, né? Bom, o modelo que se estabeleceu a partir de 1968, com a teoria da tectônica das placas, foi o de que há muito calor armazenado e sendo produzido no interior do planeta Terra, e esse calor, então, ele vem se desprendendo para a superfície. Por que ainda tem origem de calor aqui dentro? Bom, nós ainda vamos falar isso numa outra aula, mas eu já posso adiantar que isso é resultado daquele derretimento que o planeta teve, portanto os materiais que estavam mais na superfície se movimentaram para o interior da Terra, levando calor, portanto é um movimento de energia cinética, carregando calor da superfície para o interior. Teve também uma contração do núcleo do planeta, depois que ele solidificou, então isso também gerou calor nessa redução de tamanho do núcleo, além de todos os impactos originais que esquentaram os materiais da Terra, né, é claro, e ainda tem elementos radioativos no interior do planeta, principalmente no núcleo externo, que são os elementos tório, potássio e urânio, que sofrem decaimento radioativo, e esses elementos, portanto, eles liberam radiação radioativa e esquentam o interior do planeta. Então, por isso, nós temos um núcleo sólido que nada acontece de especial com ele, pelo que a gente entende, mas um núcleo externo líquido que vocês veem aqui, que tem células de movimento de convecção. A convecção sempre carrega calor do fundo, perdendo calor para a superfície e voltando a esquentar na profundidade. Então isso faz com que gere um motor de calor, levando calor do núcleo interno para o manto inferior. E com isso, o manto também é aquecido e ele também tem convecção. Primeiro, inclusive, se estabeleceu a convecção do manto, mais tarde que se descobriu a convecção do núcleo externo. Então, o manto também, ele recebe calor aqui dessa interface com o núcleo, carrega para a superfície e depois desce. Só que esse movimento de carregar para a superfície, ele faz com que haja um atrito entre o manto superior e a base da crosta. A base da crosta é chamada de atenosfera. Então nós temos a litosfera, que é a parte mais rígida da crosta, e depois tem a atenosfera. A atenosfera ela é o limite entre a crosta e o manto.
Então a astenosfera ela se movimenta, ela é bastante pastosa e com isso ela carrega pedaços da crosta com ela. E por isso que os continentes se movimentam e também os oceanos. Então com isso, conforme aqui tem esse movimento aqui, ó, na Eurásia, a Eurásia vai sendo levada para cá. Agora, conforme aqui sobe material, e aqui também sobe material, aqui vai forçando a abertura da crosta para sair manto, para sair lava. E isso vai abrindo o Oceano Índico, empurrando a Eurásia para um lado, a África para o outro. Aqui também vai subindo material. Ele vai empurrando a África para cá e vai abrindo o Oceano Atlântico aqui no meio e desse lado a América do Sul vai sendo empurrada para cá. Bom, a superfície é esférica, ela é limitada, e aí o que acontece? Empurra de um lado, empurra do outro, em algum lugar vai haver um encavalamento. Esse encavalamento aconteceu aqui no Pacífico. Inclusive isso explica por que o Pacífico não tem nenhum continente. Então, acabou aqui o pedaço do Pacífico, olha, entrando por baixo da placa sul-americana, entrando por baixo da placa da Ásia e aqui da Oceania. E aí, conforme penetra, vai causando aqueles terremotos profundos e o material vai derretendo dentro do manto até chegar aqui no contato com o núcleo externo. Então vai longe esse manto aqui. E tem algumas aberturas também aqui no meio, olha. Então o oceano aqui, ó, recebendo material que sobe, então também formam ilhas vulcânicas no oceano. E o caso mais interessante é o do Havaí. Então do Havaí, que é o mecanismo mais intenso de subida de material vulcânico, e não é porque existe um movimento convectivo subindo, não. Alguma coisa acontece lá no núcleo externo que faz com que seja mais ativa essa faixa entre o núcleo externo e o manto, fazendo o material subir independente da convecção. E por isso tem a lava vulcânica no Havaí é diferente de outras regiões do planeta, porque a lava do Havaí chega a trazer minerais não derretidos lá do fundo do manto. Então, o melhor observatório que existe dos materiais mais profundos no manto é a lava havaiana. E o curioso é que, como o manto aqui está em movimento, as ilhas do Havaí estão sendo arrastadas aqui, ó, em direção à Ásia. Então, tem uma sequência de vulcões aqui que não tem mais lava subindo. Então significa que esse aqui, ele já esteve aqui, só que agora ele foi elevado e foi gerado um novo vulcão. Então existe uma sequência de mais de 100 ilhas no Havaí, que são ilhas ex-vulcões. E agora a atual, que é na grande ilha do Havaí, que é um vulcão não alto ainda, ele é baixinho, mas ele é cercado por outros dois vulcões altos, que é o Mauna Kea e o Mauna Loa. Eu conheço o Mauna Kea, já estive lá no topo dele, que lá tem os observatórios astronômicos, e tem o Kilauea, Kilauea não, nossa, fugiu o nome, que é o vulcão que está hoje lançando lava lá no Havaí, que eu conheci também, que ele ainda é pequenininho, né? Mas desde os anos 80 que ele está mandando lava o tempo todo. Né? Aqui uma ilustração mostrando, né, o núcleo externo, aqui o manto e o material subindo aqui, ó. Então onde ele sobe, ele vai rasgando a crosta. E aqui ele vai provocando atrito e carregando esse pedaço de crosta para cá, esse pedaço para cá, e uma entra por baixo da outra vizinha aqui, ó. Então, a convecção do manto provoca isso. E isso gera vulcanismo na superfície e também os movimentos sísmicos e tudo que acontece aí na nossa superfície. Bom,
Então, o epicentro de um terremoto, para a gente diferenciar de um hipocentro, né? O epicentro, então, é a posição na superfície onde tem um terremoto. Então, aqui tem dois blocos de rocha, tem uma falha aqui, e veja que o terremoto foi aqui dentro. Esse é o hipocentro, essa é a profundidade. A projeção dele na superfície é o epicentro. Então, aqui é o epicentro, esse é o hipocentro, e tem aqui na superfície, geologicamente, é possível reconhecer, então, onde está esse bloco que desceu e esse bloco que subiu, ou ele ficou parado e esse aqui desceu simplesmente, porque a gente percebe uma mudança no relevo na superfície e as rochas ficam diferenciadas aqui. Então isso aqui é uma falha geológica facilmente reconhecida aqui. Tá? E aqui a liberação das ondas a partir de uma quebra de um bloco. Então esse é um tipo de terremoto que acontece muito superficial por quebra de materiais sólidos, que a gente chama de reativação de falhas geológicas. Mas o que eu estou falando aqui com vocês é diferente disso. Esse daqui é um terremoto numa escala local. O que eu estou falando para vocês é em escala regional e em escala global, que são grandes movimentos da crosta terrestre, né? E o nome sismo vem de terremoto. Né? Então aqui de novo, ó, epicentro, hipocentro. Hipocentro lá dentro, no local onde ocorre, e epicentro é na superfície. Então aqui a placa sul-americana, com a formação da Cordilheira dos Andes, vulcanismo, terremotos onde as duas placas aqui se atritam. Então aqui é um pedaço da placa pacífica, chamada placa de Nazca, que penetra formando a Cordilheira dos Andes, porque ela colidiu com essa borda da placa sul-americana, dobrou tudo isso e empurrou para cima. E conforme há o atrito, a liberação de terremoto, o derretimento desse material. E aí, tem sismos no Brasil? Tem terremoto no Brasil? Sim, tem, né? Se eu tivesse, eu não ia pôr aqui, né? tá certinho, é isso aí, tem. Então, só que é aquele negócio, né? Nós vivemos numa terra abençoada por Deus, não é isso? Aqui não tem terremoto, aqui não tem furacão, aqui não tem maremoto, aqui não tem vulcão em atividade, né? Aqui é uma beleza, aqui todos os políticos são honestos, aqui todos os professores são super capacitados, né? Os estudantes são os estudantes são os melhores do mundo, né? São os que mais estudam no mundo aqui. Nós temos recursos minerais fantásticos no Brasil, temos petróleo, temos carvão, temos ouro, temos nióbio, né? Temos de tudo que o mundo quer. Temos o agrobusiness no Brasil, é uma maravilha esse país. Tem árvore para desmatar, para vender madeira, que é uma beleza. Carne para vender para todo mundo, né? Um país abençoado por Deus, por Alá, por Buda, por Krishna, por qualquer Deus que a gente imaginar, abençoou essa terra, né? Por Jeová também. Um país assim fantástico, não é mesmo? Pois é. Só que o povinho que foi escolhido para viver aqui é que é o problema, né? É um povinho que é tão corrupto quanto os políticos. É só dar oportunidade. É só dar oportunidade. Qualquer um, se der dinheiro e poder, se corrompe. E às vezes, por pouco dinheiro e por pouco poder, as pessoas já mostram quão corruptível elas são. Não é? Pois é, a ilusão vai caindo, né? Porque tudo que eu falei gera impactos ambientais para a economia do país. Nós não temos esses professores, esses alunos maravilhosos, assim como nós não temos os políticos maravilhosos, não é? Nós temos os políticos que nós merecemos, porque nós somos iguais a eles. É só pegar um professor, um estudante, pôr no lugar deles, vocês vão ver.
Um dos piores presidentes que nós tivemos foi o Fernando Henrique, que era professor. Eu costumo dizer que o melhor presidente que o Brasil teve foi o Itamar Franco. Por quê? Porque ele já está morto, entendeu? Já morreu. Porque os outros que foram presidente e estão vivos, até hoje estão recebendo salário, proteção de presidente, avião particular. Quando esses caras morrem, fica a pensão para a esposa, ou para o esposo, ou para os filhos, né? Então Itamar era solteiro, morreu e ó, melhor presidente que o Brasil já teve, porque já morreu, né? E nós já tivemos professor como presidente, tivemos sindicalista como presidente, tivemos gente falando bonito como Temer, capitão do exército, já tivemos general, olha, nenhum prestou, viu? Nenhum prestou. Tá difícil a gente escolher algum tipo de profissional para presidir esse país, né? E aí o pessoal vem com essa ilusão. Por quê? Tem pouco terremoto. Vamos botar um analfabeto lá, né? Vamos ver o que dá, né? Então, como tem pouco terremoto no Brasil, o pessoal acha que não tem. Como tem furacões excepcionais, o pessoal acha que não tem. Como tem maremotos fraquinhos que chegam aqui, é uma marolinha, o pessoal diz que não tem. Como tornado, o pessoal diz que é um pé de vento, então o pessoal diz que não tem tornado aqui. Ilusão. Tem tudo isso. Aí vulcão. Vulcões já aconteceram no Brasil. Esse sim, nós não temos nenhum vulcão ativo. Mas terremoto tem. Então tá aí, ó, onde ocorrem os sismos no Brasil. Então vocês têm aí a localização geográfica em vermelho e o tamanho dessas bolinhas em vermelho está aqui com a intensidade, com a magnitude. Então tem aqui tremores com magnitude igual ou superior a 3,5 na Richter, ocorridos entre 1955 e 2012. Então os maiorzinhos aqui, eles chegam a 6. Nós já tivemos, inclusive, tremores 7 acontecendo no Acre. Tá? 6,9, quase 7. Tá? Veja aqui no nosso Goiás, olha aqui, na Serra Dourada tem terremotos. E são terremotos aí, ó, acima de 3,5 na escala Richter. Tá? Então tem bastante terremoto no Brasil. Uma única vez, eu senti um terremoto no Brasil. Eu estava aqui, ó, na capital paulista, e o terremoto foi aqui, ó, desses bem intenso aqui, ó, no litoral. E eu senti esse terremoto. Eu morava num quarto andar, e o sofá que eu estava deitado, ele chacoalhou. Tá? Bom, mas fora isso, eu já peguei terremoto no Japão. Né? Mas aí foram fraquinhos também. Apesar que teve um que foi forte, que foi na China, e eu estava no Japão e chacoalhou lá, mas eu estava dormindo e me contaram no dia seguinte que as camas chacoalharam. Eu nem percebi que a minha cama chacoalhou. Foi até mais gostoso para embalar meu sono. Né? Mas eu senti durante o dia pequenos tremores que faziam a gente ficar tonto. Né? Mas vejam então que esses são terremotos chamados terremotos de intraplaca. Então é dentro da placa tectônica da América do Sul. Esses aqui, olha, no Acre, eles acontecem como reflexo do mergulho da placa de Nazca no lado do Pacífico. Então são terremotos muito profundos. Então, apesar de esses terremotos no Acre atingirem magnitude alta, eles não causam estragos na superfície, porque eles são terremotos bastante profundos, terremotos que acontecem a 700 quilômetros de profundidade, 600 quilômetros, 500 quilômetros, 100 quilômetros.
Os terremotos perigosos acontecem a menos de 10 quilômetros na superfície, mesmo que eles sejam fracos, mas se eles forem superficiais, eles causam estragos. Então, esses aqui, que são muito intensos, eles são profundos. Esses outros aqui no Brasil são terremotos superficiais e fracos, mas acontecem principalmente em áreas pouco povoadas, por isso não causam tanto estrago. Os maiores estragos que acontecem são aqui, ó, no Rio Grande do Norte, em João Câmara, porque eles são superficiais e fortes. Aqui caem casas, as casas ficam rachadas. Aqui é a pior área sísmica do Brasil. João Câmara, Rio Grande do Norte. Então, são falhas geológicas entre a crosta continental e a crosta oceânica. O terremoto ele vem por movimentos de falhas no oceano que acaba movimentando aqui em João Câmara. Bom, olhando ainda as camadas internas do planeta com as suas subdivisões. Então, nós temos ali dentro o núcleo interno, aqui estão as profundidades, aqui o núcleo externo. Essa é uma ilustração tirada do texto 8 do Ingredientes Perdidos da Terra, que eu sugeri para vocês lerem, né? E existe uma classificação que pode chamar tudo isso de manto, ou pode chamar isso de manto inferior, ou, como o autor passou a propor, chamar isso de pós-perovskita, ou camada D, que passou a ser chamada de pós-perovskita. Aqui ela está entre 2.900 e 2.600 km de profundidade. Tudo isso aqui é formado de perovskita, o manto inferior, e depois aqui o manto superior, subdividido aqui em espinélio, ringergodite, olivina, que são alguns minérios aqui, e depois a crosta variando de 6 a 35 km de profundidade. Isso está lá no texto que eu sugeri para vocês lerem. Também tirei de lá essa ilustração, mostrando aqui, ó, a infância da Terra com uma crosta, manto e núcleo. Então aqui, ó, não há pós-perovskita, o núcleo é líquido e produz um campo geomagnético muito fraco. Terra jovem, a pós-perovskita, que é essa camada azulzinha aqui, ó, começa a se formar, acelerando a convecção do manto, o vulcanismo aumenta e os continentes se expandem mais rapidamente. Então, olha que interessante, por causa da pós-perovskita, ela influenciou o comportamento térmico entre o núcleo e o manto. E a Terra madura atual, vejam que ela tem uma pós-perovskita mais grossa e tem a formação do núcleo sólido interno. Então, vamos ver o que está escrito aqui. O núcleo inicia a solidificação de seu centro, novos padrões de convecção do núcleo líquido tornam o campo geomagnético mais forte, a superfície terrestre se torna habitável. Então veja que graças à pós-perovskita é que formou-se o núcleo sólido do planeta, melhorou a convecção do núcleo interno, melhorando, portanto, a intensidade do campo magnético terrestre, nos protegendo na superfície do planeta das radiações mortíferas do Sol e de estrelas que explodem, chamados de raios cósmicos, que chegam até o planeta. Nós somos protegidos pela atmosfera e pelo campo magnético. Caso contrário, seríamos bombardeados por elétrons e prótons muito velozes, vindos do Sol ou de explosões de estrelas, e que causam mutações genéticas ou inviabilizam a existência da vida na superfície. Então, tudo isso é graças a essa camadinha pós-perovskita. Então, agradeçam a ela, a partir da leitura desse texto 8, muito importante, e entendam que a gente tem vida na superfície da Terra do jeito que ela é, graças à formação da pós-perovskita. E isso vai ser questão de avaliação, hein? Pode ter certeza que eu vou perguntar sobre o campo magnético e essa habitabilidade da superfície do planeta, viu? Bom, outra curiosidade
é a classificação geoquímica de Goldschmidt com relação aos tipos de elementos químicos que nós temos no planeta Terra. Então vocês conhecem a velha e boa tabela periódica, mas vejam que aqui ela está com cores distintas, porque ela está classificada aqui em 4 grupos. São chamados elementos litófitos, estão aqui em laranja, né? Litófitos, e tem também os hidrófilos, porque são elementos conhecidos tanto na crosta terrestre quanto na água. Então, crosta oceânica e crosta continental. Então, esses que estão em laranja, a maioria, né? Os calcófilos, que são sulfetos, que estão aqui em rosinha, que eles são conhecidos do manto da Terra. Siderófilos, que é esse amarelo aqui, que eles vêm de uma interface entre o núcleo e o manto. E os atimófilos, em azulzinho, que são os gasosos que estão predominantes na atmosfera da Terra. Aqui de novo, ó, os atimófilos e hidrófilos, que estão na atmosfera e nos oceanos, na água. Os litófilos e os que estão na crosta, aquele ciálico. Ciálico é a crosta continental, cimático é a crosta oceânica. Por quê? O Si é silício, o Al é alumínio, o Si de novo, silício, e o Ma não é magnésio, né? O magnésio está aqui, né? Mas seria Mg, mas então ele usa Ma, né? Então aqui o silício e o Mg, que seria Ma, né? de cimático, e aqui o silício e o alumínio de ciálico, né? Então, o continente é ciálico, oceanos são cimáticos. Os calcófilos, que são do manto, e os siderófilos, que são do manto interface com o núcleo. E também encontrados no núcleo, né? É o caso aqui do ferro e do níquel, né? Bom, isso é uma outra novidade, que também foi possível fazer uma subdivisão do núcleo sólido. Então aqui está o núcleo sólido em destaque, mostrando que ele tem ainda uma divisão interna, que é um núcleo interior interno e um núcleo interior externo. Então, apesar de ser sólido, ele tem os metais em 2 polaridades distintas em 90 graus. Então, um está aqui, ó, inclinado a 90 graus do outro. Então, conseguiu-se também fazer uma subdivisão do núcleo interno. Interior interno e interior externo, de acordo com a cristalização dos metais. As imagens que vêm a seguir são imagens de uma verdadeira tomografia do interior da Terra. Então, aqui é o núcleo externo, a gente não vê aqui o interno, e o que a gente vê aqui em amarelo ou laranja é o material quente em ascensão, em azul é o material menos quente descendo. Então, essa é a visão tomográfica que a gente tem do interior do nosso planeta. Então, vocês já estão entendendo que aquela tomografia computadorizada que é feita nos exames de saúde, ela foi originada pela sismologia. Então, o conhecimento de física, de geologia, de geociências, chegou na medicina. Essa aqui é uma outra tomografia, também mostrando o material quente em vermelho, subindo, o material azul descendo, e dá para ver em cinza a superfície do núcleo externo. E o que a gente vê na superfície do núcleo externo é que ele tem montanhas. Olha que interessante, ele não é liso. Então essa camada de pós-pirovskita que está aqui, ela está ajustada a um relevo metálico e rochoso. Interessante isso, não é liso como a gente imaginava. É claro que essas imagens existem em 3D, mas eu não as tenho, eu só tenho essas imagens rápidas aqui, ó,
Então eu vou mostrar aqui um outro ponto de vista, né? E no qual a gente vê aqui ó, o relevo do núcleo externo e material azul descendo, que é frio, material vermelho subindo porque é quente. Bom, e aqui é uma ideia básica do campo magnético entre o núcleo sólido e o núcleo externo líquido, que o movimento desse metal gera energia elétrica e magnética e, portanto, gera as linhas do campo magnético. Então, as linhas do campo magnético iniciam no núcleo externo. Aqui estão elas, também em computação gráfica, aqui em modelo, mostrando aqui em azul a polaridade norte, em laranja a polaridade sul, e vejam que elas se misturam, essas polaridades do campo magnético. Então é algo bastante complexo estudar o geomagnetismo. Aqui mostrando para dentro do planeta como é que funciona isso, é uma simulação do campo magnético desde o núcleo. Então aqui eu escrevi tubos mais grossos significa maior intensidade do campo. Tubos mais finos, menor intensidade. E as cores são as temperaturas, vermelho mais quente, verde um pouco mais frio, né? Então é muito complexo esse magnetismo da Terra. E conforme ele se espalha para fora do planeta Terra, então teria aqui ó, o planeta Terra, aqui em laranja o campo magnético, em azul o campo magnético, no entanto, o Sol produz o chamado vento solar, que é um fluxo contínuo de elétrons e prótons na direção da Terra e causa uma frente de choque em arco. Então causa aqui como se a Terra passasse a ter uma cauda de campo magnético desviando os materiais que vêm do Sol. Claro que de vez em quando alguns deles conseguem atravessar e vir para a atmosfera terrestre e causar as chamadas auroras polares. Mas o campo magnético interage, portanto, com a energia solar. Aqui uma outra visão da polaridade norte agora em laranja, a polaridade sul em azul, como que forma uma cauda soprada pelo Sol. E aqui na superfície da Terra, como que é o magnetismo. Então aqui em vermelho é o polo sul, o hemisfério sul magnético, em azul o hemisfério norte magnético, e vejam como as linhas são inclinadas. Então as bússolas, elas apresentam a direção das linhas do campo magnético. Então vejam que elas não coincidem necessariamente com a linha norte-sul geográfica, elas estão inclinadas. Aqui está, olha aqui, na Antártida, no extremo dela, o polo magnético, e aqui no norte, ali entre o Canadá, a Groenlândia, o polo magnético do hemisfério norte. No entanto, bom, isso aqui são números de 2008, no entanto, o que acontece? A gente chama esse aqui no norte de polo magnético norte, em referência ao hemisfério norte. Esse aqui no sul a gente chama de polo magnético sul em referência ao hemisfério sul. No entanto, na verdade, esses hemisférios eles estão trocados. O polo magnético sul do planeta é esse no hemisfério norte. E o polo magnético norte é esse no hemisfério sul. Por quê? É que desde alguns milhares de anos, quando se estuda dados de rocha a respeito do campo magnético da Terra, é um campo magnético que sofre inversões de polaridade. A gente não sabe como elas acontecem, por que elas acontecem, quanto tempo dura essa mudança de polaridade, a gente não sabe, mas o que se sabe é que, na atualidade, nós temos um campo magnético invertido. Então, é isso, né? Aqui são as agulhas de bússola apontando tanto para o norte quanto o sul. Por favor, quem foi meu aluno, minha aluna um dia, jamais diga por aí que bússola aponta para o norte. Por favor. Porque a agulha da bússola aponta a direção norte e sul magnética. É isso.
Ah, o que que a bússola aponta? Direção norte e sul magnética. Então, enquanto ela aponta o norte, ela também aponta o sul. E é magnético. Porque as pessoas falam, ah, a bússola aponta para o norte. Ela acha que é o norte geográfico e que não existe um sul. Ela só aponta para o norte. Então, por favor, correção. Bússola aponta direção norte e sul magnético. Então, veja aqui, ó, na África e na Europa, até coincide com o geográfico. Mas outras localidades, olha, completamente diferente. Aqui no Brasil é bem inclinado para oeste. Aqui em Goiânia, por exemplo, existe um desvio de 20 graus. Portanto, se a gente pega a linha norte-sul geográfica, a bússola aponta 20 graus para oeste. Isso é o desvio ou declinação magnética de 20 graus. Isso aí é 2010 que eu estou mostrando aqui. Fim. Esse foi o último slide e encerrou.